Olá, então a gente vai falar agora sobre o último tema dentro do módulo de grafos, que é um outro problema, que é o problema da árvore geradora mínima, ou em inglês, Minimum Spanning Tree. Então, para eu introduzir esse problema, até que eu possa introduzir, eu tenho que introduzir alguns conceitos no início, tá? Então, um corte num grafo, né, cut, é uma partição dos nós em dois subconjuntos não vazios. Então, é uma divisão dos nós em dois subconjuntos, e um deles pode ser vazio, e de tal forma que eles se complementam no conjunto V. Né? Então, eu tenho S vértices de um lado e tenho o complemento dela, V menos S, do outro. Esse é o corte. E o cut set de um corte S é o conjunto de arestas que cruzam esse corte, ou seja, tem exatamente, elas conectam um vértice em S e um vértice em V menos S. Então, nesse caso aqui, para o corte sendo 5, 4, 8, existe uma partição nesse grafo, onde de um lado eu tenho 4, 5 e 8, e do outro eu tenho os demais vértices, 1, 2, 3, 6 e 7. Né? E o cut set desse corte são aquelas arestas que cruzam, né, esses dois conjuntos, ou seja, as arestas que vão do 3 para o 4, do 3 para o 5, do 5 para o 6, do 5 para o 7 e do 7 para o 8. Ou seja, são arestas que têm uma extremidade de um lado e na outra extremidade no outro do corte, né? Das duas partições. Numa partição, uma extremidade numa partição, outra extremidade na outra partição. Então, esses dois conceitos a gente vai usar, corte, né, e cut set, na falta de uma boa palavra em português. E aí tem uma proposição que diz o seguinte, que um ciclo qualquer no meu grafo e um cut set também qualquer, ou seja, dado um corte, o seu cut set correspondente, esse ciclo e esse cut set, eles intersectam num número de arestas sempre par. Então, por exemplo, para esse corte definido nesse grafo dos vértices 4, 5, 8 de um lado e 1, 2, 3, 6, 7 do outro, e o cut set são as arestas em azul, esse ciclo marcado em rosa aqui, um rosa claro, né? São as arestas 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 1. Eles intersectam nas arestas 5, 6 e nas arestas 3, 4. Né, na aresta 3, 4 e na aresta 5, 6. Duas arestas, então um número par. Por que isso é válido no geral? Né? É bastante intuitivo e a prova disso pode ser feita até visual. Então imagine, você tem um grafo e você tem um corte nele qualquer, então você tem o cut set, são as arestas que cruzam as duas partições, né? Que conectam as duas partições. E tem um ciclo. Três possibilidades, né? O ciclo pode estar inteiro numa partição, então ele não cruza esse cut set, porque cut set ele não intersecta o cut set, porque o cut set vai estar com uma extremidade de um lado e outra extremidade no outro. Se o ciclo está inteiro no conjunto S, ele não tem interseção nenhuma com o cut set, até zero, que é par. Se ele está inteiro do outro lado, é a mesma coisa, também não tem interseção nenhuma. Agora, se ele intersecta, se ele cruza o cut set, então ele intersecta o cut set, essa figura aqui, ela deve mostrar que ele tem que cruzar um número par de vezes. Porque veja, como é um ciclo, ele começa num nó qualquer e ele caminha, então agora nós estamos considerando um caso em que ele cruza o cut set, né? Então ele tem que voltar para esse nó. Então se esse nó, vamos pegar um nó que está na partição de fora aqui, se ele cruza, ele vai para o S, ele tem que voltar. Ele pode entrar mais uma vez, ele vai ter que voltar. Ele pode entrar mais uma vez, ele vai ter que voltar, para eventualmente fechar esse ciclo. Então, ele vai, para cada vez que ele entra, né, na partição S, ele tem que sair. Então, tem que passar por arestas que cruzam essa partição, né, que conectam as duas partições, cruzam esse cut set, é um número par de vezes. Para entrar, para sair, para entrar, para sair. Ok? Bom, e aí eu chego na definição de árvore geradora, spanning tree. Então, HVT é um subgrafo
de um grafo não direcionado GVE. Então, seja um subgrafo H, né, de um grafo não direcionado, então a árvore geradora mínima é definida para grafos não direcionados, seja um subgrafo dele que ele ao mesmo tempo é acíclico e conectado. Então, não tem ciclo e todos os vértices são alcançáveis a partir de todos, né? Tem caminho entre todos ali. H, esse subgrafo, é chamado árvore geradora. Por quê? Ela é geradora porque ela inclui todos os vértices. Note que ela foi definida, esse subgrafo H, foi definido como contendo todos os vértices do meu grafo original. Daí vem a palavra geradora, que ela gera o grafo, né? E ela é uma árvore porque ela é acíclica e conectada. Esse é o conceito, né, a definição de árvore, certo? Então, nesse caso desse exemplo aqui, o grafo original, que todas as arestas são mostradas, uma árvore geradora possível é essa marcada com as arestas mais grossas, mais escuras. Um grafo admite várias árvores geradoras, pode admitir várias árvores geradoras, ok? Então, essa é uma delas, né? Se a gente troca, por exemplo, essa aresta aqui por essa aqui, ó, é uma outra árvore geradora. Ou então por essa aqui, é uma outra árvore geradora. Ou então ainda por essa aqui, é uma outra árvore geradora ainda. Tem várias possibilidades aí. Desde que eu tenha um subgrafo que inclui todos os vértices, conectado, ou seja, conecta todos os vértices e não tem ciclo. Ok? Então, só para a gente ver se a gente entendeu, considere o corte 1467 nesse grafo de ilustrado aqui, onde os vértices que fazem parte do corte S estão em preto, né? Qual aresta está no cut set de S? Primeira resposta, letra A. S não é um corte, porque ele não está conectado, por exemplo, ele não é um subgrafo conectado. O 6 não é vizinho dos demais vértices no corte. Uma possibilidade. Outra possibilidade, 1, 7. Outra possibilidade, 5, 7. E outra possibilidade, 2, 3. Qual que é a resposta correta? Bom, a definição de corte não fala nada sobre os vértices que compõem uma das partições estarem conectados, né? Formarem componente conectado. Então, essa letra A está errada, porque isso aqui não é condição, né, para que seja um corte. Então, 1, 6, 7, 4 formam sim um corte possível. E para esse corte, o cut set é composto das arestas que tem uma extremidade do lado 1467 e outra extremidade do lado 5328. Então, a única possibilidade aqui que respeita isso é a 57. Porque a 17, ambos estão de um lado, 23, ambos estão do outro. 57, eu estou uma extremidade numa partição, a outra na outra. Ok? Quais das seguintes propriedades são verdadeiras para todas as árvores geradoras de um grafo? Eu falei que pode ter mais de uma. Tem que ser verdadeiro para todas. Letra A. Contém exatamente V-1 arestas. Letra B. A remoção de qualquer aresta desconecta esse subgrafo, ou seja, ele era conectado por definição de árvore geradora. Se você remover uma aresta, ele deixa de ser conectado, ele passa a ter múltiplos componentes conectados. 2, no caso, né? Se você remover uma. A adição de qualquer aresta cria um ciclo. Ou todas as respostas acima. Qual que é a verdade? Correta, todas as respostas acima. Como ele é uma árvore, né? E, ou seja, não tem ciclo, ele tem que ter e inclui todos os vértices, ele tem que ter exatamente V-1 arestas. Se ele tiver mais do que V-1, ele fecha um ciclo. E se ele tiver menos que V-1, não tem como isso ser um componente conectado único. Não tem como você estar conectando todos os vértices. E isso me leva às próximas duas letras, que é, se você remover qualquer uma aresta de uma árvore geradora, o que você vai ter é que você vai desconectá-la, você vai criar uma quebra, né? Uma partição dela. Então, se eu removo isso aqui, ó, eu tenho um componente aqui dela e outro componente do lado de cá. Ok? Qualquer
é a aresta que você remover, você desconecta a árvore. Ela deixa de ser conectada. E, ao mesmo tempo, qualquer aresta que você adicionar, você fecha um ciclo. E deixa de ser árvore também. Ok? Então, a gente chega na seguinte proposição, que é, seja HVT um subgrafo, né, de um grafo não direcionado GVE. Então, note que é um subgrafo que inclui todos os vértices e um subconjunto das arestas. Então, as seguintes frases são equivalentes. H forma uma árvore geradora de G. Se H forma uma árvore geradora de G, isso equivale a dizer que H é acíclico e conectado. Que também equivale a dizer que H é conectado e tem V-1 arestas. Se ele tem V-1 arestas e conectado, essas V-1 estão sendo para manter um componente único. Não tem ciclo. Ou então a mesma coisa que dizer que ele é acíclico e tem V-1 arestas. Se ele é acíclico e tem V-1 arestas, ele é conectado. Que é equivalente a dizer também que H é minimamente conectado, no sentido de a remoção de qualquer aresta desconecta ele. Ou então, H é maximamente acíclico. A adição de qualquer aresta torna ele cíclica, fecha um ciclo. Então, tudo isso aqui é equivalente a dizer, né, são propriedades de uma árvore geradora, de um grafo. Ok? E aí eu chego no problema-chave, que é um problema de encontrar num grafo não direcionado, conectado, GVE, um grafo ponderado, onde as arestas têm pesos, têm custos. Eu quero agora uma árvore geradora, mas eu não quero uma árvore geradora qualquer. Eu quero, dentre todas as árvores geradoras do grafo, aquela cuja soma das arestas que a compõem, T aqui, ó, tá, seja mínima. Por isso, eu quero a árvore geradora mínima, né? O MST em inglês, Minimum Spanning Tree. Então, nesse caso aqui, o custo essa aqui é uma árvore geradora mínima, o custo dela é 4 mais 6, mais 8, mais 5, mais 11, mais 9, mais 7, que dá 50. Existem outras árvores geradoras? Existem. Podem existir outras árvores geradoras mínimas? Podem. Pode ser que eu troque arestas aqui e no final a soma dê igual a 50. Tá? Essa árvore aqui, geradora, ela é mínima, querendo dizer que não tem nenhuma outra árvore geradora com custo menor que ela, mas não quer dizer que não exista outra com custo igual. E o problema consiste em encontrar uma árvore geradora mínima do meu grafo. Tá? Porque esse tipo de problema aparece muito associado, a gente vai ver algumas aplicações, mas, por exemplo, em conectividade de rede, eu quero garantir um mínimo de conexão, tá? Para ter certeza que tem o caminho entre quaisquer dois pares, quaisquer dois vértices ali dentro. Tá? E eu quero gastar o mínimo de custo, né, é possível na construção dessa infraestrutura, onde eu tenho associado a cada aresta o custo de colocar aquela aresta ali. Essa é a ideia. Tá? Só um dado aqui, um teorema que existe, que num grafo completo, onde todo mundo é vizinho de todo mundo, com N nós, só para ter uma ideia, o número de árvores geradoras que existem ali dentro é exponencial. Né? Imagina agora varrer todas essas árvores geradoras e tentando buscar aquela que tem custo total mínimo. Não dá para ser assim. A gente precisa de uma estratégia mais inteligente do que simplesmente gerar todas as árvores geradoras e buscar aquela de menor custo. Né? Então, falei um pouquinho, mas é bom falar mais, que a árvore geradora mínima é um problema fundamental em várias aplicações. Tá? Tem aplicação de redes de estradas, redes no geral, como eu falei, para criar infraestrutura, ou seja, eu quero criar uma infraestrutura de transporte, deslocamento, infraestrutura de comunicação, que garanta a conectividade mínima entre os vários pontos. Isso é uma árvore geradora. E eu quero gastar o mínimo possível, onde o gasto aí é proporcional à distância que eu
conecto, né, o cabo que eu gasto, ou o cano, se for, por exemplo, uma rede de tubulação, entendeu? Então, assim, essa é a perspectiva. O custo total de implantação dessa conectividade básica para garantir ali que quaisquer dois pontos são alcançáveis um a partir do outro, ele tem que ser minimizado. Tá? Então, isso aparece em várias aplicações, por exemplo, aplicações de processamento de imagens, processamento gráfico, análise de clusters ou análise de agrupamentos de pontos, tem algoritmos que são inspirados na geradora mínima, resolução de problemas de caminhamento, quando você está preocupado com o gargalo, né, o maior gargalo possível, e vários outros, né? Em vários. E para nós aqui, talvez um dos mais próximos é realmente o projeto de redes, rede de comunicação, rede elétrica, rede hidráulica, né? Um exemplo clássico que eu sempre falo, o exemplo da Copasa. Imagina uma nova cidade, um novo bairro, onde você quer, né, você tem as casas e você quer ter um serviço mínimo, né, ali de saneamento. Então, você quer saber como que você coloca as conexões ali para garantir que ela chega até a porta de cada casa. Tá? Mas eu não quero redundância, eu não preciso ter dois canos chegando na mesma casa ou algo do tipo. Basta um ponto ali. Né? Porque os dois pontos vão incorrer em custo extra e é desnecessário, dado que eu estou querendo só garantir que aquela casa está na rede, né, de saneamento. E eu quero, enquanto gestora que está construindo essa rede, provendo essa rede, eu quero gastar o mínimo possível. E aí você pode imaginar que quanto mais cano eu botar, quanto mais fio eu botar, quanto mais, enfim, a infraestrutura mais longa eu precisar, ou mais custosa ela vai ser, e isso leva a um custo maior. Então, eu quero criar essa infraestrutura mínima de conectividade, que é a árvore, que chega a todo mundo, por isso geradora, mas com custo mínimo. Ok? Então, alguns exemplos, isso aqui é o caso de uma rede de transportes, na verdade é de bicicletas, né, rotas de bicicletas numa região de Seattle, foi gerado usando tem associado um problema de árvore geradora mínima, tem processamento de imagem, tem um problema clássico de processamento de imagem que explora a árvore geradora mínima, aqui já na parte de biologia computacional, né? Mas também muito embasado em processamento de imagem. No caso aqui, é pesquisa no câncer, mas ele olha, né, as estruturas modelando como uma árvore, enfim, vários outros casos. Tá? Então, estou quase chegando no algoritmo. Nessa altura do campeonato, vocês já entenderam o problema, né? E eu quero finalmente chegar no algoritmo para resolvê-lo, mas para isso ainda tem que introduzir alguns conceitos aqui. E um conceito é o conceito ciclo fundamental. Seja H, VT, uma árvore geradora de G. Imagina que H é essa árvore aqui que com as arestas mais grossas pretas. Para qualquer aresta E que não pertence a essa árvore, se eu adicionar E a essa árvore, eu tenho um ciclo. A gente já viu isso, né? Qualquer aresta que eu adicionar, eu fecho um ciclo. Como, por exemplo, essa E aqui. Eu tenho esse ciclo C aqui. Mas qualquer aresta que pertence a esse ciclo, F, se eu tirar ela e botar o E no lugar, eu crio uma nova árvore. Então, se eu tiro esse F e boto esse E, é uma nova árvore. E o ponto é o seguinte: se o custo de E dessa nova aresta for menor que o custo de F, então a árvore original que eu tinha não era mínima, porque eu acabei de achar uma nova árvore geradora que é um custo menor, porque eu tirei F, reduzi o custo total de CF e adicionei E. Adicionei ao custo um total de CE. Como CE é menor do que CF, no final das contas o custo total ficou reduzido. Ok? E tem também o conceito do cut set fundamental. Então, seja H uma árvore geradora mínima, desculpa, uma árvore geradora do grafo G.
para qualquer aresta da árvore, como F aqui. Então, olha, essa aqui é a árvore geradora. Vamos pegar uma aresta dela. Tá? Se eu retiro ela da árvore, o que eu tenho são dois componentes conectados. A gente já viu isso também, que qualquer aresta que você tirar, você vai desconectar a árvore. Então, você cria dois componentes conectados. Vamos imaginar que ela nesse ponto, ela está, na verdade, gerando um corte no meu grafo. De um lado, um componente, do outro, o outro. Né? E vamos pensar nas demais arestas, além de F, que compõem o cut set desse corte. Então, F cria um corte, eu tenho um conjunto de vértices de um lado e outros vértices do outro, e eu tenho outras arestas que cruzam esse corte. Certo? Se eu tirar F e botar uma outra aresta E, é outra árvore geradora. E aí o mesmo raciocínio vai de novo. Se esse custo dessa nova aresta CF for menor que o custo de CF, eu acabei de descobrir uma árvore geradora com custo menor. Então, a árvore geradora que eu tinha, que usava F, não podia ser uma árvore geradora mínima. Isso é importante porque essas duas relações do cut set fundamental e do ciclo fundamental, elas inspiram o primeiro algoritmo que a gente vai ver, que é um algoritmo guloso, né? E o nome dele é algoritmo guloso, que basicamente, em alguns lugares eles chamam do algoritmo da regra vermelha e regra azul. Porque basicamente ele aplica duas regras. A regra vermelha, a regra azul. A regra vermelha é inspirada nesse princípio do ciclo fundamental. No sentido de que há redundância. E de que, quando você tem um ciclo, se você troca uma aresta cujo peso é maior por outra que tem um peso menor, aquela aresta original com certeza não pertencia a uma árvore geradora mínima. Ou a árvore que a contém não era uma árvore geradora mínima. E da mesma forma, quando eu tenho um corte, tá? Se eu tenho uma aresta que cruza esse corte F e tem uma outra E com E custo menor, usar a aresta F não vai me levar a uma árvore geradora mínima. É preferível sempre usar uma aresta de menor custo que conecta aquele corte. Tá? Ou conecta as duas partições daquele corte. Essa é a ideia desse algoritmo e a gente vai ver ele em detalhes no próximo vídeo.